nós vamos atribuir as portas de 9 a 15 para avelã 2. Como fazer isso? Ou de uma em uma, ou criando uma faixa de configuração. Primeiro vamos fazer a porta 9. Interface, Fast Ethernet 0/9. Enter. Uma e somente uma interface. Vamos dizer que é switch port, o modo dela é access. Então é a porta de acesso, onde eu coloco estações de trabalho. E agora eu vou dizer que essa porta de switch é de acesso e vai pertencer o quê? A VLAN 2. Então, associei essa porta a VLAN 2. Auxiliar do show VLAN. Vejam, a porta 9 agora se encontra o quê? A porta 9 se encontra associada a VLAN RH. Ctrl C. Voltamos ao ponto que paramos. Se eu quiser subir um nível, exit. Voltei para a configuração global, modo de configuração global. Agora eu quero colocar as outras portas de uma única vez, da 10 a 15. Como eu posso fazer isso? Interface. Qual o tipo da minha interface? O tipo da minha interface vai ser range, vai ser uma faixa. Então eu vou escrever a palavra reservada range. Significa que eu estou grupando essas interfaces somente para a configuração. Não tem valor algum de agregar essas interfaces. Aí depois de range vem o quê? O tipo da interface. São interface Fast Ethernet 0/10, traço é até, vírgula E, até a 15. Com isso, nós estamos no seguinte prontidão, configurando as interfaces definidas no range. Config if range. Aí o que eu vou colocar? Que essas portas de switch vão trabalhar no modo de acesso. E que essas portas de switch que são de acesso vão pertencer a VLAN 2. Todas essas portas agora pertencem a VLAN 2. Agora, vamos configurar da 17 a 24 para VLAN 3, só que nós não criamos a VLAN 3. Vamos ver? Do show VLAN. Desculpas. Do show VLAN. Então vejam, nós não temos a VLAN 3, mas temos a VLAN 1 e a 2. A 2 da porta 9 a 15 já estão associadas à mesma. Ctrl C. Agora nós queremos fazer o quê? Colocar da 16, inclusive até a 24. Então, interface, range, fast, Ethernet 0/16-24. Enter. Estamos nesse novo range agora, de 16, tracinho, é até 24. Vamos dizer que essas portas do switch estão trabalhando no modo de acesso. E vamos dizer que essas portas do switch que são de acesso vão estar associadas a VLAN 3. Enter. Então vejam a mensagem. Access VLAN does not exist. Create VLAN 3. Então foi criada a VLAN 3. Querem ver? Do show VLAN. Foi criada a VLAN 3 e associada às portas de 16 até a porta 24. Vejam que, como eu não defini nome para essa VLAN, ela botou o nome padrão, VLAN, seguida de 4 caracteres. No caso, 0003. Ctrl C, voltamos.
Então vejam que nós já configuramos o nome do suíte, o IP do suíte e as portas nas respectivas VLANs. Agora vamos configurar o suíte B. Então vamos clicar no suíte B, CLI, e vamos fazer a configuração do mesmo. Estamos no modo exec usuário, o comando enable nos transporta para o modo exec privilegiado. Configure terminal, hostname SWB. Configuramos o nome. Agora, qual o IP do nosso switch? O IP do nosso switch é 10.221. 10.221 pertence à VLAN 2. Se ele pertence à VLAN 2, nós temos que colocar o IP na interface pertencente à VLAN 2. Então, é interface VLAN 2. Interface VLAN 2. Essa interface vai ter um IP. Então, é IP address 10.2.2.1 com a máscara 255.255.255.0 ou /24, como foi escrito. Temos agora que subir a interface no shutdown. Subimos a interface. Próximo passo agora, nós vamos configurar o quê? As portas das VLANs. Então, VLAN 1 de 9 a 16, VLAN 2 de 17 a 24, VLAN 3 de 1 a 8. Essas são as portas que estão onde? No nosso cronograma de configuração. Então, VLAN 1 já é nativa, de 9 a 16 não é o caso, VLAN 2 de 17 a 24. Então, agora, nós vamos configurar o quê? A VLAN 2. Podemos criar antes ou depois. Então, vamos criar a VLAN 2 como? VLAN 2, Enter. VLAN 2, Enter. Como eu criei a VLAN 2, ele já botou a interface VLAN 2 no estado de app. E vamos colocar que o nome dessa VLAN é RH, para ficar todas as bases de dados de VLANs com a informação correta. Vamos criar também a VLAN 3. E vamos deixar sem nome. Exit para aplicar essas mudanças. Para verificarmos do show VLAN. Então, criamos a 2 e a 3. Só não fizemos o que, gente? Nós só não fizemos a associação das portas. Então, vamos fazer a associação das portas da porta 17 a 24 na VLAN 2, 17 a 24 na VLAN 2. Então, vamos Ctrl C, interface, range, fecha Ethernet, 0/16, traço de até 24, Enter. É uma switch port cujo modo é acesso. É uma switch port acesso que está na VLAN 2. Agora, vamos fazer o quê? Exit, interface, range, feche, 0/1, traço, 8. Enter. Porta de switch, que vai trabalhar no modo de acesso. Switch Port Mode Access. É uma porta de switch de acesso que vai estar associada à VLAN 3. Então,
de 1 a 8 na VLAN 3, 17 a 24 na VLAN 2 e 9 a 16 já estava na VLAN 1. Então agora vamos verificar. End, eu volto para o tralha, ou seja, modo exec privilegiado. Show, VLAN. Então, da 9 até a 15 na VLAN 1, da 16 a 24 na VLAN 2 e da 1 a 8 na VLAN 3. Vamos agora configurar a porta trunking. Então, configure terminal, entrei no modo de configuração global, interface gigabit 0/2, é uma porta de switch que vai trabalhar no modo trunk. Switch port é uma porta de switch que é trunk, que vai autorizar quais VLANs? Todas as VLANs. Ctrl Z, mesmo efeito do end. Agora nós vamos ver como está o nosso arquivo de configuração. Show. Running config, o arquivo que está rodando, que está correndo, que está atual na memória. Então vejam, nós temos Fast 01, interface, temos o nome do roteador, barra de espaço passa uma página, outra página. Agora nós vamos configurar o switch C, nosso terceiro switch da noite. Só que dessa feita nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos abrir o bloco de notas e vamos, com o bloco de notas, realizar a configuração do nosso switch. Então vamos usar o bloco de notas para confeccionarmos a configuração do nosso switch. Imaginem vocês, eu posso criar um script para fazer a configuração. Como? Abro um arquivo, um editor qualquer de texto puro e começo. Configure através do terminal. Depois disso, VLAN 2, name, RH, não foi o que nós fizemos? De novo, VLAN 3, o nome vai ficar o default. Exit para sairmos de VLAN. E agora nós vamos dar o nome ao switch. Hostname SWC. Não seria esse o comando? O IP dele. Interface VLAN 3. Ele não está na VLAN 3? 1033 não é da VLAN 3? Vou dar um espaço para caracterizar que nós estamos dentro da interface. Agora vamos, IP address 10.3.3.1 255.255.255.0 no shutdown. Então, configuramos, criamos as VLANs, configuramos a interface VLAN, agora vamos configurar as portas. Int é o suficiente, já desempata com qualquer outro comando de interface. Int range fast ethernet 0/1-8. Esse é o range que nós vamos configurar. Switch port mode access. Switch port access VLAN 2. Então vejam, porta de 1 a 8 na VLAN 2 no switch C. De 9 a 16, então olha a facilidade agora. Eu copio esse trecho, Ctrl C, Ctrl V, e edito. Na realidade agora vai ser de 9 até 16.
e vai pertencer a VLAN 3. Enter. Concorda que até agora são as configurações que nós fizemos? As portas nas as três VLANs, o nome do host, a porta das três VLANs, e com isso nós podemos dar o end para sair e show VLAN. Enter. Na realidade, nós acabamos de criar o nosso primeiro script. Basta eu copiá-lo e colar essa configuração no switch, que vai funcionar perfeitamente como um bloco de notas. Vamos entrar no modo Enable e vamos clicar no botão Paste. Vamos verificar o que ocorreu. Executou a primeira linha, que foi Configure Terminal, criou a VLAN 2, deu o nome de RH, criou a VLAN 3, saiu, alterou o hostname, entrou na interface VLAN 3, colocou o endereço IP 10.331.255.255.255.0, deu no shutdown nessa interface, depois interface range flash 0/1 até 8 é switch port mode access, switch port access VLAN 2, interface range flash 0 de 9 a 16, switch port mode access, switch port access VLAN 3, end, e executou o show VLAN. Tarefa concluída. Faltou somente a porta trunk. Vamos incluir essa porta trunk no nosso script. Não tem problema algum. Dá o comando de novo. Interface giga 0/2. O que tem a 0/2? Vai ser a nossa interface cujo switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN all, todas as VLANs. Podemos copiar tudo novamente, copiar e clicar no botão Paste ou botão direito, Paste. Vejam que repetiu os comandos, não tem problema algum. E na interface giga 02, switch port mode trunk, switch port trunk, allowed VLAN all, end e show VLAN. Vejam que a giga 0/2 subiu daqui. Agora chegou a hora de colocarmos as nossas interfaces nas portas criadas para as respectivas VLANs. É na VLAN 1, então eu clico em cabo direto, clico nesta porta e coloco numa porta da VLAN 1. Porta 1 pertencente à VLAN 1. Agora, Ctrl em cima do cabo, ele fica travado nesse tipo de cabo. Fecha Ethernet 2. Switch A 2 é a porta 9. O 3 é a porta 17. E errei. Então eu posso simplesmente desconectar o cabo
e recolocar o cabo na porta 17 do switch A. No switch B, VLAN 1 está na porta 9. Essa máquina da VLAN 1 está na porta 9. 10.2.2.11 está na porta 17, pertencente à VLAN 2. E a VLAN 3 na porta 1. Agora, no switch C, VLAN 1, porta 17. VLAN 1, porta 17. VLAN 2, porta 1. E VLAN 3, porta 9. Ou qualquer outra porta daquela VLAN, não precisa ser a porta inicial. Então agora nós podemos testar. Após nossa simulação, vamos dar uma passada agora pelo protocolo VTP, VLAN Trunking Protocol. A vantagem principal do VLAN Trunking Protocol é propagar as informações de VLAN automaticamente. Então, automaticamente propaga as informações de VLAN, manter a consistência das configurações do domínio. O que é o domínio VTP? São todos os switches no mesmo domínio de broadcast. Então nós temos três modos. O modo servidor, cliente e transparente. Qual a grande diferença? O servidor é onde eu posso criar, deletar, alterar as informações e propago essas informações para os meus clientes, e os transparentes só a repassam. Então, os clientes recebem as atualizações e as processam, mas retransmitem, não fazem qualquer alteração. Então, o transparente já é uma situação diferente. Ele recebe as atualizações, não as processa, mas as retransmite. Então, recapitulando, servidor onde eu crio as informações e propago para todo o meu domínio VTP, para não ter que ficar criando VLANs em cada um dos meus switches. O transparente não processa, mas repassa a informação. O cliente não altera, mas processa essas informações atualizando sua base de VLAN. Anúncios VTP. Então, os servidores são os que anunciam, utilizando transmissão multicast, os anúncios do protocolo VTP. VTP pruning nada mais é do que podar a árvore. Onde eu não necessito, não vai chegar a informação de broadcast de uma determinada VLAN se ela não existe naquele switch. Então eu ganho tempo e equalizo melhor a minha árvore de distribuição. Ok? Vamos ver alguns comandos do VTP. O modo VTP, para eu transformar em cliente, servidor ou transparente, é VTP Mode no modo de configuração global. Para gerar o nome de um domínio, VTP Domain e o nome deste domínio. Depois, para configurarmos uma senha, para evitarmos fraude no nosso domínio VTP, no modo de configuração global, VTP Password, VTP Password, e sempre que tiver a palavra Word, é que eu vou colocar uma palavra, um texto para isso. Temos também que nos preocupar que as versões 1 e 2 não são compatíveis, então eu necessito que definir se vou trabalhar com a versão 1 ou 2 do protocolo VTP. Em geral, trabalhamos com a versão 2, mas alguns equipamentos legados nós necessitamos trabalhar com a versão 1. Então, aqui um exemplo da verificação da configuração. Verificar o status do VTP, Show VTP Status. Então, eles nos mostram aqui a revisão, nos mostra o número de VLANs existentes e o nome do nosso domínio. E outras informações que foram suprimidas porque não são muito relevantes. Veja aqui, ó, que eu já falei, ó, versão 2 do VTP. Show VTP Counters. É muito necessário fazermos a estatística para verificarmos quanto eu perdi de pacote, quanto eu recebi. Então, sumário das advertências e das advertências do subset de advertências recebidas. Então, as estatísticas é para eu conferir se realmente eu recebi todas as atualizações. Problemas e solução do VTP.
Para configurar a versão VTP versão 1, VTP versão 2, porque as versões são incompatíveis. Senha do VTP incorreta. Show VTP Password é a forma que eu faço para verificar a senha. Para alterar a senha, VTP Password e a senha que eu quero. Nome de domínio VTP incorreto. Então, eu dou show VTP status e me retorna o nome de domínio. Para eu trocar o nome de domínio, VTP domain. Já vimos esse comando anteriormente no nosso material. Problemas e soluções continuando. Todos os switches como cliente VTP. Cliente eu não posso alterar, deletar, não posso fazer nada. Então, se todos forem clientes VTP, eu não vou conseguir fazer o quê? Alterar, criar ou deletar VLANs. Agora vamos à nossa atividade para o encerramento desta aula de hoje. Qual o grande ganho nas VLANs dinâmicas? O que são VLANs dinâmicas primeiro? VLANs dinâmicas são aquelas que, pelo endereço MAC, nós colocamos a VLAN, o hospedeiro na VLAN correta. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito de VLAN dinâmica. É uma implementação mais avançada, mas vale a pena a pesquisa. Até a próxima aula. Eu sou o professor Sérgio Alves. Vamos à nossa sexta aula de redes locais e comutação. Veremos inicialmente uma simulação dessa topologia agora apresentada. Vamos à nossa simulação. Vamos à nossa simulação de configuração de VLAN. Faremos a configuração de 3 VLANs, ou seja, 3 subredes. 10.1.10/24, VLAN 1. 10.220/24, VLAN 2 e 10.330/24, VLAN 3. Então, nós vamos agora iniciar a nossa configuração de VLAN. Primeiro passo, vamos configurar o nosso switch A com o nome de host switch A, endereço IP 10.1.1. Agora, começaremos a nossa configuração. Primeiro, colocando o nome switch lá. Então, seria enable, configure terminal, modo de configuração global. Estamos no modo de configuração global. Nesse modo de configuração global, nós podemos configurar coisas que são do switch ou do roteador como um todo. Por exemplo, hostname SWA. Enter. Vejam que já modificou o nosso sinal de prontidão para SWA, entre parênteses, config. Agora vamos colocar o IP. Então, qual o IP? 10.1.1. 10.1.1 pertence a VLAN 1 no nosso caso. Então, nós vamos colocar o IP 10.1.1 na VLAN 1. Então, como colocar esse IP? Primeiro passo, seleciona a interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Então, interface VLAN 1. Estamos agora no modo de configuração específico da interface VLAN 1. Para colocar endereço IP address. Vejam que é um sistema operacional verbalizado no idioma inglês. Por isso que muitos comandos são similares à língua inglesa. Então, IP address 10.1.1.255.255.255.0, que equivale ao nosso /24. E temos que negar o shutdown para subirmos a interface. Próximo passo agora seria configurarmos a interface trunk, ou seja, a G0/1 está interligando
com o switch SWB, com o switch B. Então, como configurar? Primeiro, selecionar na interface. Temos duas formas, ou exit, para voltarmos um nível, e selecionarmos a interface Gigabit Ethernet 0/1. Enter. Estamos agora configurando a interface Gigabit Ethernet 0/1. Ela é uma interface diferente, é uma interface que vai ser uma porta de switch. Então, ela é switch port e vai trabalhar no modo trunking, ou seja, ela vai trabalhar como uma porta trunk incondicionalmente. Então, vai ser uma porta do tipo trunk. Então, colocamos a porta do tipo trunk. Agora nós vamos definir quais as VLANs que poderão atravessar esse entroncamento. Então, switch port, trunk, allow, VLAN. E nós podemos dizer o nome de uma VLAN, adicionar uma VLAN, colocar todas as VLANs, exceto tal VLAN, nenhuma VLAN, ou remover uma das VLANs da lista. Então, nós vamos agora colocar que todas as VLANs que já estão criadas ou serão criadas poderão passar por esse entroncamento. Switch port trunk, allowed, VLAN, all. Próximo passo que nós tomaremos, nós vamos agora configurar as portas que farão parte da VLAN 1. Sendo que nós já estudamos no material online que a VLAN 1 é a VLAN default, a VLAN padrão. Então, as portas já vêm na VLAN 1. Então, vamos colocar as portas na VLAN 2. Vejo aqui as portas 9 a 16 na VLAN 2 e 17 a 24. Mas que eu posso, para eu colocar essas portas na VLAN, elas têm que existir. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos verificar as VLANs que existem. Então, vamos dar um Ctrl Z, show, VLAN. Então, vejam as VLANs que existem. VLAN 1, que é default, vem de fábrica, e todas as portas, exceto a Giga 0/1, estão na VLAN 1, que é o default de fábrica. Temos a VLAN 1002, 1003, 1004, 1005, que são VLANs built-in, né, construídas internamente, que não podem ser deletadas. Essas são as nossas VLANs do switch A. Então, nós temos que criar a VLAN 2 e a VLAN 3. Como criar a VLAN? Configure terminal, VLAN, interroga, e eu digo o número da VLAN de 1 a 1005. No caso, nós queremos criar a VLAN de número 2. No caso, nós vamos configurar a VLAN de número 2. E se eu quiser saber se tem algo para completar esse comando, eu dou espaço e coloco o help, que é o interroga. Só nos sobrou o quê? O carreage return. Enter. Entramos na VLAN. O que nós podemos fazer aqui? Nomear a VLAN. Para nomear a VLAN, eu colocaria name, espaço, interroga. Uma palavra está em caixa alta, é sinal que eu tenho que escrever algo, uma palavra em ASCII para ser o nome da VLAN. Por exemplo, recursos humanos. Então, essa VLAN 2 vai ter o nome recursos humanos. Isso é uma das formas de criar a VLAN. A outra forma, quando eu estou atribuindo uma porta a uma VLAN que não existe, automaticamente essa VLAN é criada. O nome da VLAN 2 será VLAN RH. Então, o apelido dessa VLAN 2 é VLAN RH. Para aplicarmos essa alteração, o comando é exit, enter. Agora, eu quero verificar se essa VLAN surgiu na lista. Eu teria que sair ou usar o auxiliar do. Faça, mesmo de dentro do modo de configuração global, o quê? O show VLAN. Então, vejam, já apareceu aqui a VLAN 2, que é a VLAN do RH. E ela está ativa com nenhuma porta colocada para ela. Agora nós vamos dar um Ctrl+C e vamos atribuir uma porta.